Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Livro de Gênesis, capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai, Terá ainda vivo, e na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, e tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. O capítulo que lemos hoje carrega uma reflexão profunda e revela algo realmente poderoso para nós. Gênesis 11 nos apresenta um dos episódios mais marcantes do início da história da humanidade, a Torre de Babel. Depois do dilúvio, a humanidade voltou a crescer e todos falavam a mesma língua. Havia unidade, comunicação e capacidade de realizar grandes projetos juntos. Porém, aquilo que poderia ser usado para glorificar a Deus foi direcionado para exaltar o próprio ser humano. As pessoas decidiram construir uma cidade e uma torre que chegasse até os céus. O objetivo não era apenas construir algo grande, mas fazer um nome para si mesmas e evitar se espalhar pela terra, desobedecendo ao plano que Deus havia dado à humanidade. No fundo, o coração humano, mais uma vez,
revelou algo que ainda vemos hoje: o desejo de independência de Deus. A Torre de Babel não era apenas uma construção física, ela representava o orgulho humano tentando ocupar o lugar de Deus. A humanidade queria alcançar os céus pelos próprios esforços, mostrar poder, controle e grandeza sem depender do Criador. Quantas vezes isso também acontece em nossa vida? Muitas vezes tentamos construir nossas próprias torres. São projetos, sonhos, conquistas e planos que fazemos sem perguntar a Deus qual é a sua vontade. Queremos reconhecimento, segurança, sucesso e estabilidade, mas nem sempre buscamos primeiro a direção divina. Gênesis 11 nos mostra algo muito importante. Deus observa o coração humano. Ele viu a intenção por trás da construção da torre. Não era apenas uma obra arquitetônica, era um movimento coletivo de orgulho, autossuficiência e desobediência. Então Deus confundiu as línguas do povo e eles já não conseguiam mais se entender. Aquilo que parecia um grande projeto humano se desfez rapidamente. A construção parou e as pessoas se espalharam pela terra. À primeira vista, isso pode parecer apenas um ato de juízo, mas, olhando mais profundamente, também vemos a misericórdia de Deus. Quando Deus interrompe a Torre de Babel, Ele está impedindo que a humanidade afunde ainda mais em seu orgulho e afastamento. Deus sabe que quando o ser humano coloca sua confiança apenas em si mesmo, o resultado final sempre será vazio e destruição espiritual. Essa história nos ensina que grandes conquistas humanas não significam necessariamente aprovação divina. Podemos construir muitas coisas na vida: carreira, reconhecimento, influência, riqueza, mas se Deus não estiver no centro, tudo pode perder o verdadeiro propósito. Babel nos lembra de uma verdade espiritual poderosa. Não fomos criados para alcançar o céu por nossas próprias forças, mas para caminhar com Deus em humildade e dependência. Enquanto Babel representa a tentativa humana de subir até Deus, toda na história bíblica mostra o contrário. É Deus quem desce para se aproximar do homem. Ele faz isso através de sua graça, de seu amor e de seu plano de redenção. Quando olhamos para essa passagem, somos convidados a examinar nosso próprio coração. Estamos construindo nossa vida para glorificar a Deus ou para construir nosso próprio nome? Estamos buscando direção divina ou apenas seguindo nossos próprios planos? A verdadeira grandeza espiritual não está em erguer torres que impressionam o mundo, mas em edificar uma vida que honra a Deus. Gênesis 11 nos ensina que Deus resiste ao orgulho, mas abençoa a humildade. Tudo aquilo que é construído apenas para a glória humana pode até crescer por um tempo, mas não permanece diante de Deus. Mas quando colocamos o Senhor no centro da nossa vida, quando buscamos sua vontade acima da nossa, então aquilo que construímos não é apenas grande aos olhos das pessoas, é eterno aos olhos de Deus. Por isso, antes de construir qualquer torre na sua vida, faça uma pergunta essencial: este projeto glorifica a Deus ou apenas o meu próprio nome? Que nossa vida não seja lembrada como Babel, uma tentativa humana de alcançar o céu, mas como uma história de fé, humildade e obediência diante do Senhor. Se essa mensagem falou com você, acompanhe a série de Gênesis conosco.